O seu futuro é brincadeira? Passar pro INGE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricadeira. Eu sou a Ludmila Gonçalves e a aula de hoje é sobre o território brasileiro. Mas antes de falar de Brasil, é necessário falar de um conceito muito importante para a geografia, que é território. Há muito tempo, o conceito de território ele é entendido como Estado-nação, a mesma coisa. Então, quando me refiro a um país, eu me refiro a território da mesma maneira. E isso foi uma forma que os geógrafos e o mundo usou durante muito tempo. No entanto, atualmente, o território, esse conceito, ele é considerado da seguinte maneira. Território é qualquer lugar aonde há relação de poder. É onde eu consigo identificar quem está dentro e quem está fora. Então, para eu reconhecer que é um território, não necessariamente eu preciso ter uma placa ou ter demarcado no lugar que pertence a alguém. Existem outras maneiras da gente identificar que esse território ele pertence a um grupo ou uma pessoa. Quer ver pensar de uma forma, numa escala menor? Por exemplo, você está na sala de aula presencial, imagina aí, e aí você colocou o seu estojo em cima da mesa, mas foi beber água. E aí quando você voltou, tinha uma pessoa sentada na sua cadeira, e você, tá fazendo o que aí? É a minha cadeira. Ou seja, você conseguiu identificar que aquela cadeira é sua e não daquela outra pessoa, você se diferenciou dele ou dela e gerou conflito, que você falou, sai do meu lugar, senão... Aí sabe lá o que aconteceu depois, né? Então, todo lugar que há uma relação de conflito no espaço, onde eu consigo identificar de quem pertence, quem não pertence, e há conflito, eu vou chamar de território. Por que eu estou explicando isso? Quando fomos estudar sobre geografia urbana, por exemplo, falar sobre metropolização, sobre problemas urbanos, muitos dos problemas urbanos dizem respeito a territorialidades, a conflitos urbanos. Mas isso aí é papo para uma outra aula. Hoje vamos entender o território brasileiro falando numa concepção de Estado-nação, de país mesmo. E aí tem essa decorebinha que são os pontos extremos do Brasil. Pontos extremos. Qual é o ponto mais ao norte, o ponto mais ao sul, o ponto mais a leste, o ponto mais a oeste? E aí o ponto mais ao norte, nós vamos ter o Monte Caburaí, que fica em RR, é o quê? Roraima. Tem gente que fala, ai, professor, eu sempre confundo Rondônia com Roraima. Vamos lá. Roraima tem quantos R's? 2. Rondônia, um só. Então, Rondônia vai ser RO, Rondônia. E Roraima vai ser RR, tá bom? Então, Monte Caburaí, RR, Roraima. No sul, lá no extremo sul, o Arroio Chuí, é no Rio Grande do Sul. A leste, o Ponta dos Seixas, na Paraíba. E a oeste, Serra de Contamana, lá no Acre. Então, esses são os pontos extremos. E vou falar a verdade pra vocês, já faz um tempinho que não cai. Mas sabe aquele assunto que parece que tá esquecido e de repente, pum, ele cai? Então, a gente sempre fala, porque vocês vão estar preparados para a prova de vocês, tá bom? Bem, levando em consideração os limites, o que é de fato um limite? É a divisão entre dois territórios, dois lugares. Então, se eu tô vendo uma linha passando ali, dividindo, aquela linha é o limite. O limite ele pode ser artificial, como a linha que eu falei com vocês, pode ser uma estrada, foi feita pelos seres humanos. Então, uma estrada ela pode delimitar. Vocês podem ver, por exemplo, onde vocês moram. Vocês têm uma rua, tem uma estrada, aí você sabe, daqui pra cá é um município, daqui pra lá é outro. Daqui pra lá é um bairro, daqui pra lá é outro, né? Então, pode ter limites artificiais, como também podem ter limites naturais, como assim, uma montanha, morro, um rio. Isso também pode ser demarcado como um limite no território. Então, limite, o conceito, é essa divisão entre os dois territórios. E o que é fronteira? Fronteira é uma área muito mais abrangente do que o limite. A fronteira são 150 quilômetros ao longo do limite terrestre, tá bom? Então, eu tenho aqui a linha do limite. Toda essa área, 150 quilômetros, que está em torno do limite,
eu vou chamar de fronteira, área de fronteira. Ninguém fica, eu estava lá no limite. O limite é uma coisa, fronteira é outra. Fronteira tem a ver com a área próxima ao limite. Tudo bem? E aí, gente, tá bom. Essa fronteira, quem é que defende essa fronteira? Quem é que fica lá? Galera da SpaceX, né? Galera da internet, vai estar lá protegendo as fronteiras, junto com o sargento, junto com todo mundo. Por quê? Esse serviço de polícia é exclusivo da União, tá bom? E faz coraçãozinho para criar sentimento bom para não esquecer disso aqui. Que as áreas de fronteiras, elas têm 150 quilômetros ao longo do percurso, do limite, e é exclusivo da União. Isso é importante vocês lembrarem, tá bom? Faz um coraçãozinho aí para não esquecer. E levando em consideração os limites e as fronteiras ao longo do território brasileiro, tem algumas marcações que são importantes e vocês devem lembrar. Em 1494, nós tivemos o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o território entre Portugal e Espanha. Mais a oeste ficou para a Espanha e mais a leste ficou para Portugal. É muito engraçado, porque, tipo assim, a Espanha ficou com o maior pedação, né? Aí todo mundo pensa assim, nossa, Portugal, né? Poxa, podia ter pegado mais território, coisa que lá. O que Portugal tinha pensado? Muito melhor que eu fique pegando todo esse litoral, que eu vou conseguir fazer as trocas comerciais com a metrópole, com Portugal. Foi nisso que eles pensaram. Só que eles não esperavam que a América Espanhola, né, teria tanto ouro e aqui até então ainda não. Por isso que ainda tem uns burburinhos, né, em relação ao Tratado de Tordesilhas. Galera, atenção. Aqui, aula de geografia. Então, eu vou citar o tratado e algumas coisinhas, mas aprofundando naquilo que diz respeito à geografia, tá bom? Qualquer parte que vai se aprofundar ainda mais de tratados, de algumas guerras, vocês verão isso com detalhes nas aulas de história, tudo bem? Bem, e aí, ó, passou um tempinho, 1750, o Tratado de Madrid. E aí, qual foi o babado desse tratado? Eles chegaram à conclusão, a ação Utiposidete. Eu fiz aqui a letra em itálico, não sei se deu pra perceber. Utiposidete. O que é isso? É a ideia de que é dono da terra quem ocupa. Ah, marcou, delimitou no papel que aquele território era da Espanha. Ah, tá. Portugueses foram lá. Ocupei. É meu. Utiposidete, rapaz. Foi isso que ele fez. Ele começou a ocupar. Foi principalmente avançando pela região norte do que é hoje do Brasil, porque os rios da bacia amazônica facilitaram muito essa entrada. Então, eles foram expandindo. Logo, o Tratado de Madrid, ele desenha o Brasil que nós conhecemos hoje. É o que mais se aproxima desse desenho que nós conhecemos hoje. Por isso que esse tratado ele é muito importante. Todo mundo lembra do Tratado de Tordesilhas, mas a de Madrid a galera esquece um pouco. Então, não se esqueçam, vocês não se esqueçam, tá bom? 1750, Tratado de Madrid, é dono da terra quem ocupa, é o princípio do Utiposidete, e isso foi o que ajudou a contornar o que é esse limite do território brasileiro hoje. Continuando nesse papo, durante o Brasil Império, tiveram alguns conflitos que foram decisivos, foram muito importantes para a delimitação e a demarcação das fronteiras do Brasil. E aí, em 1825, começou a Guerra Cisplatina. E para a geografia, o que é importante saber dessa guerra é porque ela definiu a fronteira no sul do Brasil. Agora, a Guerra do Paraguai, muito difícil, lá em 1864, muito difícil, ela definiu a fronteira com quem? Com o Paraguai. Nessa região aqui. E na letra C, que eu botei aqui no mapinha, Barão de Rio Branco, de 1902 a 1912, ele foi o cara das negociações, porque você consegue território de várias maneiras. Você ocupa e diz que é seu, você entra em guerra, tira os outros à tapa, ou você negocia. Você compra território, você vende território, você consegue, você compra e vende terras. Tá? E aí, então, o Barão de Rio Branco, ele era muito esse negociador. E ele fez uma compra muito importante em 1903, através do Tratado de Petrópolis. Vocês me anotem isso, pelo amor de Deus, para não esquecer.
Tratado de Petrópolis em 1903, que foi a compra do Acre da Bolívia. Aí já fica pensando, mas gente, foi tipo assim, pô, deixa eu conversar com você. Ah, deixa eu comprar aí o Acre. Tem alguns motivos que motivaram, né? Que motivou a compra do Acre. O que aconteceu? O avanço aqui da exploração das seringueiras, né, do látex, fez com que toda essa parte aqui ficasse ocupada. Quando eu digo ocupada, não quer dizer que tá tipo, povoado a beça, não. Mas avançou aqui o movimento da galera que estava aqui no litoral e foi para o interior do Brasil. Então, aonde é hoje o Acre, estava cheio de brasileiros, né, e portugueses, estava cheio. E aí essa área era uma região que a Bolívia na época não financiava, não se importava, era uma área desocupada pelos bolivianos. Então foi facilmente vendido e aí, então o Brasil comprou e nós temos o nosso Acre, tá? Então o Acre tá aí graças ao Barão de Rio Branco através do Tratado de Petrópolis. Essas 3 marcações durante o Brasil Império foi muito importante para demarcar esse limite, essa área de fronteira do Brasil, tá bom? Então, super importante, façam estrelinha também, para vocês não esquecerem. E aí, vamos para a organização política administrativa do território brasileiro. Bem, nem sempre o Brasil ele foi dividido em estados. Começou através de capitanias hereditárias. E esse desenho de capitanias hereditárias, vocês têm na mente de vocês, eu sei, desde, sei lá, do 2º ano do Fundamental 1 com a tia Simone, quando ela fez o desenho do Brasil, mostrou a foto, e aí fez o desenho aqui, ó, riscou aqui, depois foi fazendo os tracinhos aqui, estão visualizando? Então, essas divisões eram as capitanias hereditárias que foram concedidas a portugueses para virem aqui para o que hoje é Brasil desenvolver essas áreas. Então, as capitanias hereditárias depois mudaram de nome, deixaram de ser capitanias hereditárias na colônia e durante o Império se tornou província. Tá bom? Então, primeiro se chamavam essas divisões de capitanias hereditárias e depois chamaram de província. E depois o Brasil, como uma república, se tornou agora essas unidades federativas chamadas de estados. Perceba que eu falei república, porque essa é a organização política governamental do Brasil. O Brasil é uma república federativa, presidencialista, e vivemos em uma democracia. Anotem isso. O Brasil é uma república. Anota aí. É uma república. Ela é uma federação. É presidencialista, temos um presidente. E é uma democracia. O que isso quer dizer? Se é uma república, quer dizer que nós vamos ter aí toda uma organização dos 3 poderes, o legislativo, o judiciário, o executivo, e judiciário. Isso aí, nós vamos ter os 3 poderes. Se é uma federação, quer dizer que existe um poder central, né? A federação que vai estar controlando as outras unidades federativas. Percebe? E é uma democracia que na nossa forma nós temos uma forma de votar em representantes políticos que vai estar lá representando a população. Então, a gente saber essa característica política do Brasil é extremamente importante. Então, isso que eu ditei bonitinho para vocês anotem aí do lado também, que é muito importante, tá bom? E aí, levando em consideração unidades federativas, nós vamos ter uma hierarquia aí dessas unidades. A maior que tem, tirando o país, é claro, é o Estado. E aí, depois do estado, a unidade menorzinha vai ser o município. E aí, depois do município, vai ter os distritos. Depois dos distritos, vamos ter as vilas. Depois das vilas, do bairro, depois do bairro, a rua. E assim vai diminuindo essa hierarquia, tá, das unidades federativas. Nem todo mundo vive muito essa realidade de distritos, né? Estado, município, tá bom. Mas às vezes o município ele é muito grande que ele é dividido em distritos. E esses distritos eles vão ajudar na administração pública. Então, por isso que em alguns lugares, por exemplo, só para exemplificar, existem subprefeituras, porque essas subprefeituras estão associadas a diferentes distritos dentro do mesmo município. Tá bom? Então, levando em consideração toda essa organização política, administrativa, organização do governo, os limites e as fronteiras, falei tudo de terra, né? Agora vamos para o mar um pouquinho.
E aí nós também temos essa limitação no mar. É muito engraçado, porque, tipo assim, a gente às vezes tem uma realidade de pensar o território brasileiro, tal como a gente vê na indústria cultural. Nós temos um limite terrestre, temos um limite marinho, temos um limite aéreo, e a gente tem que ficar atento a um pouco isso. Tem gente que acha que se cavar aqui no Brasil e achar petróleo, tô rico! Ai, meu Deus, me ajuda! Tô muito rico. Se você achar petróleo em terra, vai ser difícil, mas se você achar, o petróleo não vai ser seu, só porque a sua propriedade é ali. Tudo que está no subsolo do Brasil é da União. Mas por que a gente acha isso? É porque a gente às vezes vê através de filmes e tal, principalmente nos Estados Unidos, que tem muitas pessoas, propriedade privada, que acham petróleo e aquele petróleo é da pessoa. Porque a política lá nos Estados Unidos é outra. É uma, aqui é outra, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão da definição da fronteira e dos limites marinhos do Brasil. Tá bom? E aí, aqui é o mar, tá vendo aqui azulzinho? E aqui é a faixa de terra, vou chamar de território terrestre. E aí, nas primeiras 12 milhas, eu vou chamar essa parte de mar territorial, tá bom? Então, mar territorial é desde do ponto base aonde termina o território terrestre e começa o oceano. Você tá na praia, exemplo, você tá na praia. Quem nunca foi à praia, fala com a família. Família, a professora falou que tem que ir à praia para estudar. Vou lá estudar o limite do mar territorial do Brasil. Vivendo e estudando ao mesmo tempo, tá? Aquela ali, você tá assim, na frente da água, da praia. Aí a água vai. Aquele limite que tá ali entre a água do mar e a terra, aquilo ali é a base. Dali, 12 milhas para frente, é o mar territorial, tá bom? Bem, e aí após essas 12 milhas, se eu considerar do ponto base até 200 milhas à frente, eu vou ter as ZEEs. O que é isso? Escrevam. Zona Econômica Exclusiva. O que é isto? Quer dizer que nessas ZEEs, nessas Zonas Econômicas Exclusivas, é onde o Brasil vai ter exclusividade de estar explorando economicamente. Tá bom? E aí, após essas 200 milhas, é alto mar, são águas internacionais, e aí vai valer as leis internacionais. Então, preste atenção. Aqui também vai predominar a polícia, a União, e não pode ninguém entrar aqui sem avisar o que vai acontecer, ou avisar o que está vindo fazer. Aí chega uma embarcação do nada. Vamos ali no Brasil? Vamos. Meu amor, tem que avisar. Alô, Marinha do Brasil. Estamos nos aproximando, nós vamos só reabastecer. Tem que avisar, porque se não avisar, o Brasil vai entender que é um ataque. E aí, guerra. Aí, ninguém quer isso, né? Tem um irmão que fala, eu queria tanto uma guerra, pelo amor de Deus. Guerra é gasto, pelo amor de Deus. O que puder fazer de diplomacia é o melhor que existe, porque guerra é um investimento que o Brasil, não tá podendo muito. Então, assim, tem que avisar. Isso é uma coisa que parece fofoca, mas é matéria. Vocês têm que lembrar que para entrar no mar territorial, na zona econômica exclusiva do Brasil, quem for estrangeiro tem que avisar que está se aproximando da fronteira brasileira, tá bom? E aqui, olha aqui para baixo rapidinho. Eu tenho aqui esse território terrestre, toda essa parte que é o prolongamento do continente debaixo d'água, eu vou chamar de plataforma continental. E aí, ao longo dessa plataforma continental, no final dela, eu vou ter uma parte mais íngreme. Essa parte mais íngreme eu vou chamar de talude. Aí, quando fala talude, dá vontade de falar, tá bom, gente. Talude, tá bom, gente. Ludmilla, pegaram, né? Então, talude. Talude é toda essa parte mais íngreme que vai direto para as fossas abissais no fundo do oceano. Professora, por que você está falando disso? Aula de limite. Dá uma palhinha aqui para vocês. Sempre quando falar em relação ao Brasil de plataforma continental, vocês lembrarão da exploração de petróleo. Vocês vão lembrar. Porque essa plataforma continental aqui, a plataforma continental, ou seja, toda essa parte da costa brasileira, são bacias sedimentares. Bacias sedimentares.
Logo, vocês vão associar. Aonde tem bacia sedimentar, quer dizer que a probabilidade de ter petróleo é muito grande. E nessa parte da mar territorial e da zona econômica exclusiva do Brasil, isso está muito presente. Inclusive, essa riqueza ela é tão relevante, que deram um nome para isso, um nome especial. Deixa eu quebrar aqui. Deram um nome especial. Toda essa faixa que diz respeito ao mar territorial e às zonas econômicas exclusivas, deixa eu pintar que vai ficar bem bonito. Toda essa faixa aqui, ai, parece que eu tô pintando de giz de cera. Muito bom. Toda essa faixa aqui, onde tem essa riqueza natural e essa riqueza econômica, natural e econômica, será chamado de Amazônia Azul. Amazônia Azul. Amazônia, por causa dos recursos naturais, e azul, porque está no mar. Criatividade é tudo, né? Então, toda essa parte, onde nós temos o mar territorial e as EEs, onde estão as riquezas naturais e econômicas do Brasil no oceano, nós vamos chamar de Amazônia Azul, tá bom? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau!